Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje começamos na eletricidade, a terceira parte, eletromagnetismo. E o eletromagnetismo começa falando sobre ímãs. Muito bem, a história do eletromagnetismo começa com o conceito e a definição das propriedades dos ímãs. O ímã gera nas pessoas a curiosidade devido às forças de atração e repulsão. É um tipo de mineral descoberto lá no século VI, ainda antes de Cristo, na região da Magnésia, que hoje fica na Turquia. Mas o fato é que o ímã, ele é um óxido ferroso chamado magnetita, em homenagem a essa região lá da Magnésia, onde ele foi descoberto, e a fórmula química dele é Fe3O4. Então esse é o chamado ímã, que é o nosso ponto de partida para o eletromagnetismo. Bom, um ímã ele pode se apresentar em vários formatos geométricos. O mais comum é o formato de barra, que é representado assim, ou também o formato de U, também representado assim. Pode ser o formato de bússola, veremos já já o porquê disso, formato assim, entre outros formatos completamente irregulares, como por exemplo as pedras que foram encontradas aí na região da magnetita. Muito bem, aqui eu tenho alguns formatos práticos de ímãs, por exemplo, esse é o formato U, né, muito utilizado aí pelo desenho Tom e Jerry. Já não está mais tão evidente esse desenho, mas na minha época, Tom e Jerry brincavam muito de ímã em forma de U. Nós temos o ímã mais tradicional que a gente vai usar aqui na teoria, que é o ímã em forma de barra. Aqui eu tenho um pequeno ímã, repare que é um paralelepípedo, uma barra retangular. Temos também na forma cilíndrica, você pode encontrar ímãs na forma cilíndrica, entre outros formatos que podemos ter. Didaticamente, esses são os modelos que nós mais vamos trabalhar, que é a bússola, a forma de U ou o ímã em forma de barra. Muito bem, os ímãs apresentam uma série de propriedades, são chamadas propriedades dos ímãs. Eu vou, ao longo do curso, abrindo essas propriedades. Hoje nós vamos ver apenas algumas delas, mas existem várias propriedades associadas aos ímãs. Uma primeira propriedade que eu tenho para os ímãs, P1, é que os ímãs têm uma atração por objetos pelos seus extremos, ou seja, quando você pega um ímã qualquer, por exemplo, em forma de barra, o que acontece? Se você jogar ferro moído, limalha de ferro, próximo a esse ímã, a atração do ímã por esses materiais se dá principalmente pelos seus dois extremos. Esses dois extremos do ímã são chamados de polos do ímã. Eu vou mostrar para vocês na prática essa propriedade usando limalha de ferro, ou seja, ferro moído. Muito bem, olha só, aqui eu tenho um pouco de ferro moído, vou jogar aqui sobre a mesa. Isso é material totalmente ferromagnético. E aqui nós temos alguns objetos. Aqui eu tenho alguns clipses, são pedaços de material ferromagnético. Repare, se eu pegar o ímã e aproximar, eu tenho uma atração pelos extremos, mesmo que eu tente levar ele de forma... aqui eu tenho uma bolinha também de material ferromagnético, repare, ela é atraída, tanto por um polo quanto pelo outro. Se eu tentar levar o meio da bolinha, repare, ela tende a buscar a parte extrema do ímã. E agora eu vou usar o ferro moído. Repare o que vai acontecendo, bem interessante, ó. Atração do ferro. Mesmo que eu leve a parte oposta, repare que os fragmentos de ferro tendem a acumular na parte mais externa, ou seja, nos polos do ímã. Uma segunda propriedade importante dos ímãs é que quando você suspende um ímã pelo seu centro de gravidade, ele se orienta na direção norte-sul geográfica do lugar. Isso tem uma explicação, já já
veremos que está relacionada com a descoberta dos ímãs lá no século VI a.C., como eu disse agora há pouco. Mas o fato é que, se você pegar um ímã em forma de barra, por exemplo, amarrar ele pelo centro, pelo meio, repare que aqui eu tenho um ímã em forma de barra, então eu pego um cordão, suspendo, solto, deixo ele livre, ele vai se orientar na direção norte-sul geográfica do lugar. Ou seja, vamos supor que a nossa direção norte-sul geográfica do lugar fosse essa. Então aqui é o norte, aqui é o sul. Ele suspenso vai se manter nessa orientação. Se você pegar o ímã, girar ele aqui, soltou, aos poucos ele volta na direção norte-sul geográfica do lugar novamente. A explicação para isso, falaremos daqui a pouco, é porque a Terra é um grande ímã e ela tem também o poder de atração, claro, com os ímãs. Ficou estabelecido então o seguinte, que o lado virado para o norte, no papel, eu vou desenhar ele normalmente em vermelho ou ele vem em algum destaque para diferenciar do Polo Sul. E aí, em função dessa propriedade, ficou estabelecido o seguinte, que os ímãs, quando você vai desenhá-lo no papel, você tem o lado virado para o norte, que será chamado de polo norte magnético do ímã. E o outro extremo vai ser o polo sul magnético do ímã. Detalhe importante, no papel a gente costuma representar o polo norte em negrito ou vermelho, ou seja, ele vem em destaque em relação ao polo sul. Por exemplo, no meu ímã em forma de U aqui, o lado vermelho é o polo norte, esse azul é o polo sul. No ímã em forma de barra nós temos polo norte e polo sul. Graças a essa propriedade é que nós fizemos a construção da bússola, ou seja, a bússola nada mais é do que um ímã que se orienta na direção norte-sul geográfica do lugar. Então a bússola vem daí. Outra propriedade importante dos ímãs é a atração e repulsão entre os polos. Os ímãs eles têm o poder de atração e repulsão entre si. E aí a gente verifica o seguinte, que polos de mesmo nome você tem uma repulsão e polos de nomes contrários você tem uma atração. Vamos ver isso aí na prática. Então nós temos o seguinte, olha só, temos aqui dois ímãs, observe e guarde. Toda vez que eu pintar um dos lados do ímã, significa que esse é o polo norte, o outro é o polo sul. E aí eu tenho o seguinte, polo norte em presença de polo norte, você verifica a repulsão, ou seja, esse ímã repele aquele com uma força F1, mas a toda ação corresponde uma reação, esse ímã reage, repele esse extremo com uma força F2. São duas forças de interação, repare, são forças de campo. Isso é extremamente importante, não é necessário o contato entre os ímãs, então você já está começando a imaginar o que vai acontecer pela frente. Nós vamos ter um campo em torno desse ímã, mais um tipo de campo. Já vimos o gravitacional, já vimos o elétrico e agora veremos daqui a pouco o campo magnético. Mas o fato é que esses ímãs se repelem com uma força F1 e F2 de mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade. Repulsão. Norte com norte vai dar repulsão, assim como sul com sul também vai dar repulsão. Polos de nomes contrários, você vai verificar a atração, ou seja, se esse é o polo norte, esse é o polo sul, polo norte desse ímã atrai esse extremo com uma força F1, a toda ação corresponde uma reação, uma força F2 aqui, e aí você tem atração entre os polos. Bom, a propriedade da atração entre os polos, ela pode ser verificada aqui. Repare que esse ímã eu tenho parte azul, isso é um polo. Aqui a outra parte desse ímã também azul, são polos de mesmo nome. Quando eu tento aproximar, repare, você verifica uma repulsão. Se eu virar esse polo, repare, eu tenho uma atração, ou seja, polos de nomes opostos, eles se atraem. Aqui é a mesma coisa, repulsão, virou, você tem atração. Uma outra propriedade importante para os ímãs é que os ímãs apresentam inseparabilidade dos polos, ou seja, se você pegar um ímã, está aqui, polo norte, polo sul, e você cortar esse ímã pelo meio, fizer um corte aqui, separando os dois polos, não pense você que você fez a separação do polo sul do polo norte. O que acontece, na verdade, é uma reorientação dos magnetos desse ímã e você tem dois novos ímãs. Esse aqui com o polo norte, repare que esse era o polo sul, ele vai continuar sendo o polo sul, esse pedaço, aqui vira um norte, esse extremo era norte, aqui ele se encontra como polo norte e aqui vira um polo sul. Ou seja, essa é uma propriedade bastante interessante, nós vamos ver o porquê disso num conteúdo um pouco mais para frente. Interessante, então observe, se você tem um ímã, cortou pelo meio, não separa polo norte de polo sul, você cria dois novos ímãs. Muito bem, essas são algumas das propriedades iniciais dos ímãs, nós veremos outras em assuntos posteriores, mas aqui já temos o suficiente para começar a fazer o estudo do eletromagnetismo.
Duas observações finais importantes. Como vocês viram, não é possível separar dois polos de um ímã. Mas nós podemos fazer, por exemplo, a solda de um ímã com outro e gerar vários polos. Isso é possível. Então, ao soldar um ímã com outro, eu posso ter aí, por exemplo, vários polos individuais. A outra observação que eu quero colocar é o seguinte. Vocês viram que o ímã, quando suspenso pelo centro de gravidade, se orienta na direção norte-sul geográfica do lugar. Por que isso acontece? Há uma explicação. Muito bem, vamos supor que você pegue aqui a Terra, nós temos aqui a linha do Equador, e aí, geograficamente falando, nós temos o seguinte. Aqui em cima é o chamado Polo Norte Geográfico da Terra, e aqui embaixo é o Polo Sul Geográfico da Terra. Aquele ímã que foi encontrado pelo sujeito lá no século VI a.C., ele era um ímã natural, ele vem do vulcanismo. O que acontece? A Terra, sabemos da geologia, que ela tem um manto interno à base de material ferromagnético a uma temperatura elevada, por volta aí dos 700 graus Celsius. Acontece que para imantar objetos eu tenho várias ações, por exemplo, só o fato de eu pegar um ímã, pegar um material ferromagnético, deixar ele em contato durante um tempo, se você pegar esse material ferromagnético aqui e aproximar agora de uma agulha, você vai ver que ele vai atrair a agulha, porque ele está o quê? Provisoriamente imantado. Essa imantação ela vai se perdendo com o tempo. Os ímãs naturais são ímãs que vêm do interior da Terra e que foram produzidos numa escala de tempo de milhões de anos. Um ímã que eu venha produzir artificialmente, ele é um ímã que tem, digamos assim, um tempo de duração. À medida que o tempo passa para esse ímã, ele vai perdendo o poder de imantação. Então o fato é que nós temos ímãs naturais, que vêm do vulcanismo, e os ímãs artificiais, que são aqueles que produzimos industrialmente. E aí acontece o seguinte, a Terra ela tem um manto que é a base de material ferromagnético, que está a uma temperatura que é uma temperatura que possibilita a imantação de objetos. Por exemplo, a indústria ela faz muito ímã artificial a partir do aquecimento de material ferromagnético. Esse é um ponto que a gente chama de ponto Curie. Vamos falar dele também um pouquinho mais para frente. Mas o fato é que nós temos ímãs naturais e ímãs artificiais. O que acontece? Quando eu suspendo um ímã pelo centro de gravidade, acabamos de ver que ele se orienta nessa direção. E aí eu acabei estipulando o seguinte, o extremo do ímã que fica voltado para o norte geográfico da Terra foi chamado de polo norte magnético do meu ímã. E o extremo virado para o sul geográfico da Terra é o polo sul magnético do meu ímã. Ora, por que um ímã, quando suspenso pelo centro de gravidade, se orienta na direção norte-sul geográfica do lugar, ou seja, da Terra? Simples, porque a Terra é também um grande ímã, devido ao magma ferroso que nós temos lá no seu interior. Então a Terra sendo um grande ímã, e sabendo que as propriedades do ímã diz que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem, então o que acontece? Se eu suspendo o ímã pelo centro de gravidade, ele se orienta nessa direção, só há uma explicação. A Terra é um grande ímã, e se ela é um grande ímã, então ela tem polo norte magnético e polo sul magnético, e aí, por convenção, eu devo pintar o polo norte magnético, e aí eu te pergunto, qual dos dois hemisférios da Terra que é o polo norte magnético? Repare, se isso aqui é o polo norte magnético do meu ímã, o polo norte magnético do ímã só pode estar virado para o polo sul magnético de outro ímã, ou seja, o polo sul magnético da Terra. Então, na verdade, o polo norte geográfico da Terra é um polo sul magnético da Terra. E aqui nós temos o polo sul magnético do ímã, que tem que estar virado para um norte magnético, ou seja, o polo sul geográfico da Terra é, na verdade, o polo norte magnético da Terra. E aí, o que acontece? Por convenção, o polo norte dos ímãs são pintados. Então, o polo norte magnético da Terra é o hemisfério de baixo, então esse é o hemisfério que eu devo pintar. Ou seja, polo norte magnético da Terra, polo sul magnético da Terra. Então você observa que, na verdade, o norte geográfico da Terra é o sul magnético da Terra. E que o sul geográfico da Terra é o norte magnético da Terra. Detalhe importante, moçada, hoje sabemos o seguinte, se você pegar a linha que liga o polo norte geográfico com o polo sul geográfico e a linha que liga o polo sul magnético com o polo norte magnético, elas não coincidem. Há uma inclinação aqui. E esse eixo magnético da Terra, isso é chamado de eixo magnético, ele oscila. À medida que o tempo passa e por uma série de ações que a Terra tem, ele vai mudando de posição ano após ano.
E um detalhe importante sobre os polos magnéticos da Terra é que eles não estão necessariamente lá na superfície da Terra. Na verdade, eles estão internos à Terra a mais ou menos 1.500, 1.600 quilômetros de profundidade. E um detalhe importante, essa inclinação entre os dois eixos, ela é oscilante ao longo das décadas e muitas vezes chega até 11 graus de variação. Um outro detalhe importante é que o eixo magnético da Terra, de tempos em tempos, ele pode até mudar de posição, inverter. Isso já está comprovado fisicamente. Muito bem, e aí vem o seguinte, quando você tem um ímã, acabamos de ver então as propriedades relacionadas ao ímã. O que acontece? O que nós temos em torno do ímã que gera essas ações? Moçada, olha só, nós vimos que a partir das ideias de Newton, a ideia de campo gravitacional surgiu. Alguns anos depois, a ideia da carga elétrica, que já era conhecido desde a pré-história também, onde você tinha forças atrativas e repulsivas quando você eletrizava os corpos, e aí nós criamos o quê? O campo elétrico, que era aquela região fisicamente alterada em torno da carga. E agora, no eletromagnetismo, nós vamos ter o campo magnético. Ou seja, aquela região do ímã, no qual ele começa a manifestar propriedades sobre limalha de ferro, é uma região, de alguma forma, fisicamente alterada. Essa região a gente vai chamar de campo magnético. E aí é o tal detalhe. Para estudar esse campo magnético, nós vamos precisar de um referencial. Na gravitação, o referencial era um corpo que eu soltava e aí a Terra gerava a força-peso que puxava. Na carga elétrica, eu tinha a carga central, que gerava o campo elétrico, e eu tinha a carga de prova. Então, repare, como isso é uma região invisível, indolor, não tem cheiro, não tem sabor, você não experimenta nada disso, eu preciso de alguma referência para poder fazer a definição. A referência para o eletromagnetismo é uma pequena bússola, ou seja, eu vou pegar uma pequena bússola e vou colocar na região de campo gerada pelo ímã. De acordo com a orientação dessa bússola, é que eu vou definir o formato do campo magnético em torno do ímã. A coisa fica assim, olha só. Bom, primeiro que é o seguinte, nós vamos utilizar nas nossas teorias o ímã em forma de barra. Didaticamente, ele é o melhor para poder trabalhar o conteúdo. E aí o seguinte, já estou propondo para você que esse ímã, de alguma forma, ele altera a região do espaço em torno dele. Na verdade, um ímã em forma de barra, o campo magnético em torno dele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Repare que a coisa parece meio que um osso. Um detalhe interessante sobre o campo magnético é que ele é muito mais oscilante, muito mais variável, por exemplo, do que o campo elétrico das cargas elétricas que nós vimos. Então o que acontece? Essa região que nós temos em torno do ímã é uma região fisicamente alterada, região de campo magnético do ímã. Assim como nós desenvolvemos na eletricidade, na eletrostática, uma maneira de representar esse campo, para não ficar desenhando essa região achurada, faremos o mesmo aqui. E para isso nós vamos adotar um referencial, que é a bússola, ou seja, nós vamos utilizar uma agulha magnética, chamada agulha magnética, lembrando que ela é um ímã, então ela também tem polo norte e polo sul, e isso aqui é chamado de agulha magnética. E aí o que acontece? Eu vou usar essa agulha magnética para sondar essa região do campo e definir o que eu vou chamar de vetor campo magnético, simbolizado pela letra B. Quais são as características desse vetor campo magnético? Primeiro, módulo, ou seja, valor numérico. Nós não vamos colocar valor numérico para o campo magnético de ímãs por enquanto. Veremos mais para frente outras fórmulas. Por enquanto você vai colocar só o seguinte, ele é variável de ponto para ponto e bem variável. À medida que você muda a posição em função do ímã, o campo magnético muda significativamente. Bom, não vamos ter fórmula por enquanto, mas nós vamos ter unidade. A unidade de campo magnético no sistema internacional, em homenagem a Nikola Tesla, é o Tesla, simbolizado pela letra T maiúscula. Direção do campo magnético. Agora sim, a gente começa a utilizar a agulha magnética. Ou seja, a direção e o sentido do campo magnético que eu estou definindo vai depender da posição dessa agulha que eu vou colocar dentro da região de campo. Repare que isso é totalmente convencional, obviamente. Então, olha só, se eu pegar essa bússola e colocar ela em alguns pontos dentro dessa região, você vai verificar que espontaneamente aqui ela vai se orientar assim, aqui ela vai se orientar assim, aqui ela se orienta assim, aqui ela vai se orientar assim,
e assim por diante. Por exemplo, se eu colocar aqui, ela vai ter essa orientação. Então a gente define o seguinte, é aquela no qual uma agulha magnética se orienta. Ou seja, a forma como ela se orienta aqui é que define a direção do campo magnético. Se aqui ela está nessa direção, então a direção do campo magnético vai ser essa. Está nascendo para você aqui o vetor campo magnético. Aqui, a direção do campo magnético já estaria assim. Aqui, essa é a direção do campo magnético. Aqui, essa é a direção do campo magnético. E o sentido? Qual seria o sentido do campo magnético? O sentido do campo magnético é o seguinte, é aquele no qual o polo norte da agulha aponta. Ou seja, voltamos aqui. Repare um detalhe, que polo é esse? Norte. Que polo é esse da bússola? Sul. Sul atrai o norte. Se eu girar essa bússola ao contrário, soltar, ela desvira e volta ao normal, devido às forças de atração e repulsão. Em outras palavras, se a bússola se posicionou como aqui está, o que acontece? Esse é o polo sul, polo norte do ímã, isso aqui é o polo norte da nossa agulha magnética. Se esse é o polo norte da nossa agulha magnética, então o sentido do campo é o sentido que esse polo aponta. Aqui eu já tenho a direção e o sentido do vetor que está nascendo para você, campo magnético. Aqui, repare, polo norte, polo sul, polo norte da agulha está aqui, ó. Ou seja, como é que está o campo magnético aqui? Virado nesse sentido. Olha só, sentido contrário. Já já veremos isso. Aqui, polo sul, polo norte, então aqui é o polo norte da nossa agulha. Polo norte da nossa agulha, isso quer dizer que o campo magnético está virado aqui. Polo sul, polo norte, polo sul. Aqui é o polo norte da nossa agulha, então repare que o campo magnético aqui está apontado nessa direção e nesse sentido. Então observe o seguinte, aqui nós temos a direção e sentido de 4 pontos importantes da bússola em torno do ímã. E aí, moçada, nós vamos ter o seguinte, olha só, lá no campo elétrico nós tivemos o vetor campo elétrico, definimos módulo, direção e sentido, fiz a mesma coisa com o vetor campo magnético, definindo módulo, direção e sentido, apesar que o módulo, por enquanto, não tem fórmula, mas o que é importante aqui é a direção e sentido. E aí acontece o seguinte, nasceram os vetores campo magnético em alguns pontos aqui em torno do ímã. Só que aí tem um detalhe. Como é que eu vou representar toda essa região de campo do ímã? Nós vamos representar pelas chamadas linhas de indução, que são, para o campo magnético, algo semelhante lá no campo elétrico, ou seja, pelas linhas de força. Essas eram as linhas que representavam o campo elétrico. Aqui, nós vamos ter linhas de indução. E olha só, para você chegar nas linhas de indução, que são linhas imaginárias que representam o campo magnético, você vai ter o seguinte, olha só, repare que essa linha, ela entra no polo sul, sai do polo norte, faço a volta, entra no sul, sai do norte, faço a volta, entra no sul, sai do norte, 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 entra no sul, sai do norte. Esse é o formato do campo magnético. Eu vou fazer uma nova figura para você ver como fica isso daí. Muito bem, moçada, então olha só, vou fazer aqui agora uma figura um pouquinho mais caprichada, vou colocar também algumas fotos aí para vocês sobre como seria o campo magnético de um ímã em forma de barra em torno dele, representado pelas linhas de indução. Vai ficar assim, olha, as linhas de indução, elas saem do polo norte, entram no polo sul, saem do polo norte, entram no polo sul, saem do polo norte, entram no polo sul. Esse é o formato do campo magnético na região em torno de um ímã em forma de barra. E aqui alguns detalhes importantes. Repare, nos pontos em que as linhas têm maior concentração, maior proximidade, é onde o campo é mais intenso, ou seja, nos seus polos. Repare que aqui as linhas são mais dispersas nessa região equatorial do ímã, ou seja, aqui o campo magnético é menos intenso. E a bússola, como é que fica? O posicionamento dela, olhando agora com um pouco mais de detalhe, fica assim, olha só, bússola colocada aqui, polo norte, polo sul. Quando você pega essa bússola e leva ela, ela vai girando. Ou seja, ela se orienta de acordo com a linha de indução. Então, entra no sul, sai do norte. Posicionou a bússola aqui. Entra no sul, sai do norte. Posicionou a bússola aqui. Entra no sul, sai do norte. Ou seja, a bússola ela vai girando em torno do ímã quando você leva essa bússola de um extremo ao outro dos ímãs. Beleza? Então, esse é o campo magnético de um ímã em forma de barra. Um dos ímãs bastante interessantes que a gente vai trabalhar na teoria é o ímã em forma de U. Observe, aqui eu tenho o polo norte do nosso ímã, aqui eu tenho o polo sul do nosso ímã, e aí eu te pergunto, como é que ficam as linhas de indução? Saem do norte, entram no sul.
O que é interessante desse campo magnético é que ele é um campo magnético praticamente uniforme e ele vai ser útil para várias das experiências que nós vamos fazer. Obviamente que nós temos um efeito de borda aqui nesse extremo e também naquele? Sim, nós temos. Ou seja, as linhas não ficam tão uniformes, mas a gente vai considerar apenas a parte interior do ímã. Normalmente nós não teremos interesse pelo campo externo a esse ímã em forma de U, uma vez que a deformidade já começa a ocorrer bastante aí. O interesse é apenas aqui, onde esse campo é praticamente uniforme. Há uma outra maneira de você obter um campo magnético uniforme, que é utilizar dois ímãs em forma de barra, colocando um próximo ao outro, da seguinte maneira: polo norte do ímã, polo sul, polo norte do segundo ímã, polo sul, e aí a proximidade dos dois ímãs é tamanha que as linhas de indução se fundem, gerando um campo magnético assim, ou seja, linhas paralelas igualmente espaçadas. Esse também é um tipo de campo magnético uniforme, muito comum nos exemplos que vamos utilizar. E agora nós podemos entender também outro campo importante, que é o próprio campo da Terra. Ou seja, por que a Terra atrai objetos imantados? Porque ela é um grande ímã. E nós vimos que o extremo pintado é o extremo de baixo, que seria o nosso norte magnético. Isso significa dizer que o campo magnético da Terra, ele tem esse formato aqui, ó. Ou seja, esse é o campo magnético gerado pelo núcleo da Terra, que é um núcleo ferroso, em torno dela, campo magnético da Terra. Quando você coloca uma bússola, o que acontece? Ela vai se orientar na direção norte-sul geográfica do lugar. Lembrando que aqui é o polo norte da nossa agulha, ela está virada para um norte geográfico, que seria o sul magnético da Terra. Isso é importante, não se esqueça. Então, essa é a representação esquemática do campo magnético em torno de um ímã, por exemplo, em forma de barra. Detalhe importante, vocês verão em vários exercícios que, em vez de desenhar a bússola com seu polo norte ou polo sul, é muito comum representar a bússola por um segmento de reta orientado, onde a ponta da seta indica o polo norte da agulha magnética e, claro, a outra extremidade ao polo sul. Isso significa que quando você pega a bússola e coloca ela na região do campo magnético, nessa posição ela ficaria assim. À medida que você vai levando essa bússola, mantendo o ímã fixo, ela vai girando, ou seja, ela vai sempre tangenciando a linha de força. Isso é importante, cai muito no vestibular. Polo norte, polo sul. Qualquer posição que você venha desenhar a bússola, ela vai estar sempre tangenciando a linha de força, polo norte, polo sul e assim por diante. Por exemplo, nessa posição, o posicionamento da bússola é esse daqui, olha. Polo norte, polo sul. Em outras palavras, quando você pega a bússola e leva ela em torno do ímã, ela vai girando, sempre tangenciando a linha de força, dá a volta. A nossa bússola teria esse posicionamento aqui, olha. Se eu vier por baixo, mesma coisa. A bússola sempre tangenciando a linha de indução. Aqui o polo norte, aqui o polo sul. Evidentemente que se você colocar uma bússola, por exemplo, aqui no interior do ímã em forma de U, qual vai ser a orientação dela? Sempre tangenciando a linha de indução com o polo norte no mesmo sentido da linha de indução, obviamente. Beleza? Muito bem, olha só, vamos à resolução de alguns exercícios sobre a primeira parte de eletromagnetismo, ímãs. A apostila, link da apostila está aí na descrição. Estou na página 3, exercício 3 da apostila. Ele fala o seguinte: em um ponto horizontal, 4 agulhas magnéticas são colocadas no campo magnético de um ímã AB, em forma de barra, e permanecem em equilíbrio nas posições representadas na figura. Nesse experimento, pode-se considerar desprezível o campo magnético terrestre. As extremidades vermelhas das agulhas representam polos nortes magnéticos. Então, nas agulhas magnéticas, extremidade vermelha é um polo norte. Em seguida, as agulhas são afastadas e o ímã é cortado, formando duas barras, AC e DB, conforme representado na figura a seguir. Baseado-se nessas informações, pode-se afirmar corretamente que A, C, D e B são, nessa ordem, polos magnéticos. Ele quer saber o seguinte: depois que você cortar o ímã, quais serão os polos A, C, B e D das barras que nós temos na figura de baixo? Muito bem, moçada, olha só.
A figura de cima ela é fundamental para você interpretar quais são os polos A e B do ímã em forma de barra que aqui se encontra. E a posição das bússolas em seus respectivos pontos facilita para que você interprete quais são essas extremidades A e B. Repare, se esse é um polo sul da nossa agulha magnética e o lado de cá é um polo norte, polo sul tem que estar virado para polo o quê? Para polo norte. Então, esse extremo A do nosso ímã é norte. Vamos dividi-lo ao meio, o extremo norte é a parte pintada do ímã e o lado de cá é um polo sul. Como é que ficariam as linhas de indução aqui? Repare, sai do norte entrando no sul, sai do norte, dá a volta entrando no sul, sai do norte entrando no sul, sai do norte entrando no sul. Então a configuração das linhas de indução representadas pelo nosso ímã em forma de barra seria essa, ou seja, o extremo A é um norte, o extremo B é um sul. Quando eu corto o ímã ao meio, como vimos pela propriedade, formam-se dois novos ímãs, onde o extremo A permanece sendo um norte e o extremo C vai ser um sul. Isso aqui, fracionando pela metade, teríamos polo norte e polo sul. Do lado de cá a mesma coisa, divide pela metade. Se aqui em B era um sul, preserva, continua sendo o sul, aqui vira um norte. Então, nós temos o seguinte: A é norte, C é sul, D é norte, B é sul. A melhor resposta que tem isso aí é a letra A do nosso exercício. Bela questão. A próxima questão escolhida é a questão número 6 da página 4 da nossa apostila. Ele fala o seguinte: um objeto de ferro de pequena espessura e em forma de cruz está magnetizado e apresenta dois polos norte e dois polos sul. Quando esse objeto é colocado horizontalmente sobre uma mesa plana, as linhas que melhor representam no plano da mesa o campo magnético por ele criado são as que indicadas em... Moçada, olha só, como foi dito na teoria, é possível que você pegue ímãs prontos e faça a soldagem de uma placa na outra, gerando, por exemplo, uma situação como essa. Isso é perfeitamente possível. Repare o seguinte, pela figura nós temos, isso aqui é um polo sul, polo norte, esse extremo, polo sul e polo norte. Ora, o que acontece? As linhas de indução, elas sempre saem do norte e entram no sul, saem do norte e entram no sul, sai do norte e entra no sul. Então a configuração que você vai ter é algo próximo com isso daqui, olha. Sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul, sai do norte, entra no sul. A configuração que você tiver parecido com isso é a resposta do exercício. Se você observar com atenção as alternativas que você tem, a melhor resposta é a letra A. Um detalhe importante, você observa nas alternativas que ele não coloca o sentido das linhas, apenas a representação esquemática de como é que elas ficariam. Então, no caso, melhor resposta do exercício, letra A. Muito bem, moçada, com essa aula, então, fechamos essa primeira parte do campo magnético, que foi a definição de ímãs e também do campo magnético gerado por instrumentos imantados. Agora é hora de quê? Resolver exercícios, você já sabe, ou seja, lema da física, quanto mais você pratica, melhor você fica. Link da apostila está aí na descrição. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.